Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Vou compartilhar aqui a minha tela para a nossa atividade de hoje. E nós vamos, enquanto isso, mentalizando que Jesus está ao nosso lado e vai nos auxiliar para compreender o Evangelho, para facilitar a nossa compreensão dos estudos desta noite. Allan Kardec, na Revista Espírita de junho de 1868, nos fala que poderíamos escrever inúmeros livros para registrar as tragédias causadas pelo desespero. Esta imagem é a imagem de um artista plástico, o Munch, que representa o grito. Allan Kardec nos diz que diariamente ocorrem grande quantidade de crimes, vinganças, suicídios e muitos desvarios, loucuras causadas pelo desespero em razão da não aceitação das dificuldades da vida. E assim ele relata nessa revista inúmeros casos de acontecimentos em razão disso. Mas nós sabemos que a compreensão das realidades espirituais, da doutrina espírita, nos trazem a esperança. E a esperança nos traz a serenidade e a aceitação dos sofrimentos. Nesta noite, nós vamos estudar no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, alguns itens. Esse capítulo é um bálsamo para os nossos sofrimentos, mas ele não retira as nossas dores. Ele apenas nos ensina, mas apenas entre aspas, ele nos ensina a amenizar os nossos sofrimentos pela compreensão da utilidade desses sofrimentos para o nosso crescimento moral. Então, nós vamos analisar 3 itens, que um deles é o esquecimento do passado, o segundo, motivo de resignação, e o terceiro é o suicídio e a loucura. Esse capítulo é grandioso em ensinamentos, porque temos a análise da passagem evangélica por Allan Kardec, e nós temos instruções de espíritos que não estão nos dando apenas conselhos, mas estão nos ensinando porque passaram pelas dores e bem souberam passar por elas. Portanto, estão nos ensinando aquilo que eles sabem. Então, nós vamos começar com essa questão que foi feita para Allan Kardec por um cético. Por que nós esquecemos das nossas vidas passadas? Não seria mais fácil nós lembrarmos das vidas passadas para podermos superar as dores? E Kardec explica que há inconvenientes gravíssimos dessas recordações. Então, as recordações podem criar obstáculos ao nosso equilíbrio e progresso. Imagine se nós lembrarmos de crimes que nós cometemos em outros tempos, inclusive para pessoas no nosso relacionamento com as quais nós estamos convivendo. Isso geraria um desequilíbrio na nossa mente. Poderia nos causar humilhação se nós estivéssemos em contato com alguém que nós causamos muito mal e nós soubéssemos disso, isso nos humilharia muito. Também poderia exaltar o nosso orgulho se nós, por exemplo, ficássemos sabendo que tivemos poder, que tivemos situações de
glória no mundo, então poderia exaltar esse nosso orgulho. E principalmente perturbar as relações sociais. Imagine que nós encontrássemos alguém da nossa família e lembrássemos que aquela pessoa nos causou um grande mal, nos traiu, tomou todos os nossos bens, nossas relações estariam perturbadas. E nós sabemos o quão é difícil já, mesmo sem as lembranças, nós nos relacionarmos, que dirá se nós lembrássemos desses problemas. Então, o esquecimento é temporário, e no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec nos mostra que é um benefício da providência divina, é um benefício que Deus nos concede, esse esquecimento temporariamente, para que nós possamos viver com mais tranquilidade. E ele diz que a lembrança de experiências passadas viriam aumentar as tribulações da vida presente. Ora, a vida já é difícil sem nós nos lembrarmos das nossas experiências. Imagine se nós lembrássemos dos tormentos que causamos a outras pessoas, de crimes, como nossa vida ficaria mais complexa, mais difícil. E ele nos diz também que faz esse questionamento para que a gente reflita. Se os sofrimentos parecem longos, que seriam então se sua duração fosse aumentada com as lembranças? As lembranças retornam? Com certeza elas retornam. Elas vão retornar após o desencarne, o nosso desencarne, nós lembramos, mas nós vamos lembrar daquilo que é necessário para o nosso progresso. O que não tem necessidade, nós não vamos lembrar. O livro dos Espíritos nos mostra como que são essas lembranças, como que elas retornam. Durante o sono também nós tomamos consciência, nós nos lembramos de fatos para que e essas lembranças nos auxiliam, podem nos tranquilizar em relação a muitas situações que nós estamos vivendo. Nas obras de André Luiz, nós tomamos conhecimento de situações dessa natureza, em que as pessoas vão até o mundo espiritual durante o sono, lembram de situações e são aconselhadas e voltam mais tranquilas para a sua vida terrestre. Ora, nós temos o esquecimento do passado, mas Deus nos concede os meios para corrigirmos os nossos erros de vidas passadas. Ele nos deixa a voz da consciência. Tudo que nós fazemos de errado, nossa consciência imediatamente nos alerta. Por isso que nós sentimos remorso, nós sentimos peso na consciência, quando alguma coisa nós fazemos que não é correta, nós logo, imediatamente, sentimos esse peso na consciência e sentimos o remorso. E nos deixou também as tendências instintivas para que nós possamos compreender o que nós fizemos de errado. Mas o que são essas tendências instintivas? São as atuais más tendências indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. Então, o que nós temos de más tendências nos mostram o que nós temos que corrigir. E isso cada um de nós pode analisar e observar as suas atitudes. E o Evangelho nos alerta que é nisso que nós devemos concentrar toda a nossa atenção, no que nós somos atualmente. O que nós fomos, já fomos, não importa no momento. O que importa é o que nós somos atualmente e que precisa ser corrigido, precisa ser mudado para que nós possamos nos tornar criaturas melhores. E o Livro dos Espíritos, na questão 398, nos mostra que até certo ponto, sendo essas tendências instintivas lembranças do passado, pelo estudo dessas tendências, o homem pode saber as faltas que cometeu. Portanto, nós podemos analisar as nossas tendências e entender quem nós fomos, como nós fomos. Não precisamos saber exatamente
que personalidade nós fomos em outras vidas, mas o que nós fizemos de errado, que gerou consequências para a existência atual e que nos leva a sofrimentos. Nós podemos nos concentrar aí e melhorar as nossas vidas. E aqui nós temos uma orientação no livro de André Luiz, diz o seguinte, no livro Missionários da Luz, que se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos repetir as experiências. Quer dizer, se nós já fôssemos criaturas evoluídas, pessoas boas, pessoas com grandes virtudes, nós não precisaríamos estar aqui passando por dificuldades. E continua ele: se possuímos chagas e desvios para relembrar, abençoemos o esquecimento que o Senhor nos concedeu em caráter temporário, porque nós vamos nos lembrar dessas vidas em momento oportuno para continuarmos o ressarcimento das nossas faltas. E isso aqui nos leva a ter resignação perante essas dúvidas que nós temos de quem nós somos. Vamos nos resignar no que nós podemos saber. Passamos agora para o item motivos de resignação. Em primeiro lugar, nós vamos ver o que significa resignação. No dicionário, significa submissão à vontade de Deus. E Joana de Ângeles, a nobre mentora de Divaldo Franco, no livro Rumos Libertadores, nos diz que a resignação é consequência natural da compreensão das leis de causa e efeito. Quando nós compreendemos essas leis, nós nos tornamos resignados, porque nós aprendemos o porquê dos nossos sofrimentos. Então, a frase de Jesus, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados, é uma frase de grande consolo para todos nós. E o Evangelho vem nos dizer por que os aflitos serão felizes, são considerados felizes. Deveis considerar-vos felizes, porque as dores deste mundo são o pagamento da dívida de vossas faltas. Então, tudo que nós sofremos, tudo que nós enfrentamos, são pagamentos, a maioria delas, são pagamentos das nossas dívidas de vidas anteriores. Também nos diz o Evangelho que se essas dores forem suportadas pacientemente, ou seja, resignadamente, aceitando as leis, elas nos poupam séculos de sofrimento na vida futura, ou seja, na vida espiritual, na vida do outro lado, quando nós passarmos para a vida espiritual, para a verdadeira vida. E ele ainda nos diz que deveis vos sentir felizes por haver reduzido vossa dívida, o que garante a tranquilidade no futuro. Significa, então, que nós temos grandes dívidas, mas à medida que nós vamos passando pelas dificuldades, nós vamos diminuindo essas dívidas e vamos garantindo uma tranquilidade. E são felizes porque se quitam dos débitos e estarão livres. Assim, há uma condição para a conquista da felicidade. Aceitar o sofrimento como algo que é merecido, porque fomos nós mesmos que causamos as dificuldades hoje enfrentadas. E submetermos-nos à vontade de Deus e aceitar sua justiça, que é perfeita, que é absolutamente perfeita, e não há nada fora do lugar. Somente as provas bem suportadas podem nos conduzir à felicidade, repetimos aqui, para nos fortalecer.
Eu trouxe aqui um exemplo, um depoimento de um espírito que alcançou a felicidade depois de ter passado por dores e sofrimentos por uma doença muito longa durante a sua existência terrena. Isso está no livro A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. E ela nos diz: estou na posse de novas faculdades, de novas energias, com o poder de amar e de ser feliz 10 vezes mais forte do que antes. Ela diz mais que para alcançar tal meta valeu a pena viver uma vida de lutas e de sofrimentos. Então, valeu a pena tudo aquilo que ela passou, que ela aceitou resignadamente para alcançar essa felicidade que hoje ela tem. Ela diz: somente esta é com efeito a vida real. Na terra é uma sombra de vida. Então, a vida aqui na terra é algo muito insignificante perante a vida espiritual, que é grandiosa, radiante, real, absoluta e plena de valores morais. Sem aceitação do sofrimento, quer dizer, sem resignação, nós perdemos o fruto que deveríamos colher. A revolta ainda é uma falta, e toda falta aumenta nossas dívidas. Portanto, se nós nos revoltamos, nós vamos ainda sofrer muito mais, aumentando as nossas dívidas para outros momentos da existência. Vamos só aumentando, em vez de diminuir, nós aumentamos. E a revolta diante do sofrimento pode levar ao desespero, que nós falamos no início da nossa fala hoje. Ela pode levar ao suicídio e à loucura. E o Evangelho nos mostra que a maioria dos casos de suicídio e loucura se deve à comoção produzida pelos altos e baixos da vida, que o homem não tem coragem de suportar. Quer dizer, o homem que não se resigna, que se desespera diante das vicissitudes, dos altos e baixos da vida, ele pode chegar à loucura e ao suicídio. E o melhor preservativo que nós temos contra o suicídio e a loucura é o espiritismo, porque ele promove a serenidade e a coragem moral, mostrando para nós as realidades eternas, mostrando o mundo, a verdadeira vida na pátria espiritual, e que essa vida é tanto melhor quanto nós conseguirmos viver melhor aqui na Terra. E se nós vivemos com revolta, nós não vamos conseguir alcançar um mundo melhor. Ela preserva o equilíbrio e afasta a ideia do suicídio, porque nos mostra, esclarece sobre essa vida futura, que é uma vida real, é uma vida verdadeira, ela é uma vida que tem todas as coisas que nós temos aqui e muito mais, e em melhores condições. Nós podemos constatar isso nas obras de André Luiz, especialmente no livro Nosso Lar, onde, por exemplo, o capítulo 17 nos mostra uma casa onde as pessoas se encontram, tem música, tem alimento, tem conversa amiga, tem oração, então a vida continua de uma forma plena e absoluta. E apresenta o testemunho dos espíritos suicidas. E nós trouxemos aqui o testemunho do Camilo Castelo Branco, que assina Camilo Cândido Botelho nesse livro Memórias de um Suicida. Ele nos diz que quem se atira ao suicídio espera livrar-se de sofrimentos considerados insuportáveis. Então, ele se desesperou porque ficou cego e ele se matou. Portanto, ele pensou também dessa maneira, que poderia, se matando, se livrar desses sofrimentos que a vida nos oferece. Mas ele diz que se enganou. Enganei-me, porém, e sofrimentos milhões de vezes maiores me esperavam dentro do túmulo. Portanto, nós constatamos aqui
que o desespero pode levar a criatura a situações de maiores sofrimentos, pode aumentar em muito o sofrimento. Nós vamos, dentro desses 3 itens, há uma palavra muito importante, que é resignação. Em todos os itens, a palavra resignação vem muito forte para nós, e nós vamos deixar essa palavra como sendo a palavra-chave do nosso estudo. E Joana de Ângeles vem nos dizer que a resignação ser-te-á lenitivo e o amparo para o prosseguimento do ministério abraçado em busca da liberação que almejas. Mas se nós ainda, mesmo diante de tudo que nós já estudamos, ainda não conseguimos ter resignação, nós recomendamos a oração de submissão e resignação que tem no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós podemos buscar um momento na nossa casa e orar. Meu Deus, és soberanamente justo. Todo sofrimento neste mundo há, pois, de ter sua causa e sua utilidade. Aceito a aflição como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Espíritos bons que me protegeis, dai-me forças para suportá-las sem lamúrias, que abatem em mim os meus defeitos, contribuindo para o meu adiantamento. E com certeza os bons espíritos vão nos socorrer e nos fortalecer a resignação diante dos nossos sofrimentos e trazer a esperança a todos nós. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, nos dando força e coragem para sempre. Graças a Deus.